Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Bom, hoje vamos aí de devocional, meditar numa palavra, uma passagem bíblica que eu amo muito, que traz grandes ensinamentos para nós, e eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra agora, que está lá em Lucas 7, versículo 36, a partir do versículo 36, essa passagem é uma passagem muito conhecida que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E essa passagem traz realmente grandes lições, grandes ensinamentos para nós, amém? Vamos nos atentar então aqui, e diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, meus queridos? Olha só, essa passagem ela é muito bonita, realmente, eu gosto muito de meditar nessa palavra, né? O que nós podemos aprender aqui? Bom, em primeiro lugar, a gente está falando a história seguinte, né? Vamos aí relatar de uma maneira mais simples essa história. A história é a seguinte, né? Um fariseu convidou Jesus para ir jantar, um fariseu de nome Simão, né? Aqui diz que o nome dele era Simão. Ele convidou Jesus para ir jantar na casa dele, né? Essa história, especificamente, não está escrito a cidade que era, mas vindo de todo um contexto aí, se a gente for olhar, né, acompanhar a Bíblia até chegar aí, a gente pode deduzir muito facilmente que isso aconteceu na cidade de Naim, né? Alguns versículos antes, aí, ainda no capítulo 7, né, fala sobre a viúva de Naim. E Jesus então estava em Naim, na cidade de Naim, e até esse momento, né, desde do episódio da viúva de Naim até esse momento aqui da mulher que ungiu os pés de Jesus, não se relatou nada que Jesus tinha saído dessa cidade, que Jesus estava em outra cidade. Então, assim a gente deduz que aconteceu tudo isso na cidade de Naim, ok? Então o fariseu Simão convidou Jesus para ir jantar na casa dele. Os fariseus, queridos, né? Nós sabemos que os fariseus, eles eram
hipócritas, né? Os fariseus eram muito preocupados com a sua aparência, com a aparência das coisas, né? Em parecer, né, muito bons. Eles eram muito preocupados em ajudar os pobres em público, né? Eles faziam, né, ajudavam os pobres em público. Eles gostavam desse reconhecimento, de serem conhecidos como homens bons e religiosos, né? Tinham toda aquela capa de religiosidade. Ou seja, eles eram muito preocupados com a aparência das coisas, com o exterior, e muito pouco preocupados com o interior, né? Eles não se preocupavam com a questão do caráter, com a questão do coração, né? Então a gente vê que os fariseus, eles eram podrinhos, assim, né? Meio podrinhos, tinham um coração bem podrinho, falando português, claro. Mas aparentemente eles eram homens ótimos, excelentes, né? Então, esse fariseu, ele convidou Jesus. Quando um fariseu convidava, né? Jesus, ele já tinha, né? Ele já era bem conhecido, ele já estava bem conhecido nessas alturas aí do campeonato, né? Ele já era bem conhecido. Então, ter Jesus na sua casa era como, para o fariseu, né? Era como ter uma celebridade. É como você pegar e as pessoas verem o Neymar entrando na sua casa para jantar, né? Provavelmente todo mundo vai comentar quando você aparecer na rua: ah, tá vendo aquela ali? É assim com o Neymar, ó, né? Ah, ou a Gisele Bündchen, né? Chegando na sua casa, as pessoas vendo, tá? Você viu aquela moça ali? Não é fraca não, é amiga da Gisele Bündchen. Outro dia eu vi ela entrando dentro da casa dela. Então, era mais ou menos por aí, né? Que esse fariseu, ele estava raciocinando. Foram essas as motivações que fizeram ele convidar Jesus. Ele não estava convidando Jesus porque ele queria realmente honrar Jesus ou agradecer Jesus, né? Não era um jantar de ação de graças, né? Mas era um jantar por interesse dele próprio, né? E também, muito provavelmente, ele estava querendo testar Jesus, né? Porque você vê aqui quando nós acabamos de ler aqui que ele diz assim, quando a mulher está lá, né, lavando os pés de Jesus, ele diz assim, o fariseu Simão: se este fora profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Quer dizer, né? O que ele está dizendo aqui? Se ele fosse mesmo quem dizem que ele é, né? Se ele fosse realmente profeta, se ele fosse o filho de Deus, se ele fosse tudo isso, ele nunca ia deixar ela lavar os pés dele, porque ela é uma pecadora. Ou seja, ele não acreditava em Jesus, ele não era convertido, né? Aquilo era tudo uma grande aparência, aquele jantar, né? Que ele ofereceu para Jesus. E outra coisa que comprova isso nesse texto é que, assim, quando aconteciam esses jantares, né? Quando os fariseus recebiam na sua casa algum convidado de honra, se ofereciam um jantar para alguém, este convidado, para quem estava se oferecendo o jantar, ele era tratado realmente com todas as honras. Então, usava-se, né, o anfitrião, né, dava ósculo santo, que era o beijo na testa do convidado de honra, né, dava água para lavar os pés do seu convidado de honra e derramava azeite sobre a cabeça. E ele não fez nada disso, tanto que Jesus, ele cobra ele disso depois, né? Ele joga na cara de Simão depois, né? Ó, ela é pecadora, mas olha o que ela está fazendo, e você não fez nada do que você tinha que fazer. Então isso também nos mostra, né, que realmente Simão, ele não estava ali para honrar Jesus, né? Mas ele estava fazendo todo aquele jantar para que ele ficasse conhecido, né, como o cara que teve, ele é o cara, né? Você viu? Jesus foi jantar na casa dele, né? Ele é assim, ó, anda com Jesus lado a lado.
E assim, né, gente? Vamos parar para pensar agora, trazer isso para nossa vida, né? Quantas vezes, quantas pessoas, né? Muitas vezes estão aí andando com Jesus, achando que estão agradando, né? E não estão fazendo nada do que tem que fazer. E, na verdade, não estão agradando Jesus, né? Então, assim, essa história, né? Essa passagem, ela nos ensina também, né? Uma das coisas que nos ensina essa passagem é que não adianta você ir para a igreja, você dizer que é cristão, você dizer que aceitou Jesus, e se aceitar Jesus, né? Você falar de Jesus, você está todos os dias com a Bíblia debaixo do seu braço. Isso não adianta se o seu coração verdadeiramente não estiver sendo ocupado realmente por Jesus, né? Não adianta você querer passar uma aparência de que você vive, né, Jesus, se você verdadeiramente não viver. E quantas vezes muitas pessoas, né, estão na igreja, estão ali vivendo ao lado de Jesus, mas sem nunca ter permitido que Jesus entrasse verdadeiramente em suas vidas. Então, essa passagem, ela nos ensina realmente o quanto é importante nós deixarmos Jesus entrar na nossa vida, né? O quanto é diferente você estar ali somente do lado de Jesus e o quanto é diferente você caminhar com Ele realmente, né? Não basta só você ficar Jesus, Jesus, Jesus e falar de Jesus 24 horas por dia, se você não caminha com Ele, se você não é íntimo dEle, se você não crê verdadeiramente em Jesus. Amém? Aí, o que aconteceu nesse jantar, né? Chegou lá a pecadora. Não se fala aqui qual era o pecado dela, né? Mas, né, de modo geral, as pecadoras, e pela forma como Simão se refere a ela, né? Pecadora ou era adúltera ou era prostituta. Muito provavelmente ela era prostituta, né? Você vê o tamanho da indignação do fariseu, né? Ah, se ele soubesse quem ela é, nunca jamais ele ia deixar ela fazer tudo isso, lavar os pés, enxugar o cabelo. Imagina, né? E Jesus sabia quem ela era, Jesus sabia que ela era uma pecadora, Jesus, ele sabia até o que Simão estava pensando, né? Porque você vê aqui, quando eu disse aqui, nós lemos aqui agora, que enquanto a pecadora lavava os pés, né? O fariseu que o tinha convidado falava consigo, ou seja, ele estava falando com ele mesmo. Ele não estava falando para Jesus, ele estava falando com ele mesmo, pensando com seus botões, como a gente costuma dizer. E Jesus respondeu para ele, disse-lhe: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ou seja, Jesus, ele sabia o que Simão estava pensando, né? Porque nós sabemos, né, que Jesus sabe tudo o que se passa, né, na nossa mente, no nosso coração. Amém? Então, vê que interessante, né? Ele pensou e Jesus respondeu aquilo que ele estava pensando, né? E aí, então, aquela mulher, você acha que Jesus não sabia que ela era uma pecadora? Obviamente que ele sabia que ela era uma pecadora, né? Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. E assim, né? O pecado dela, provavelmente, como eu disse, era prostituta, né? E as prostitutas eram vistas como, né, pecadoras e eram rejeitadas, eram discriminadas. Amém? Mas ela foi lá na casa do fariseu, né? Você vê.
Que coragem que essa mulher teve, né? Ou você olha e fala... a gente olha e fala duas coisas, né? Que coragem que ela teve, que louca que ela foi, né? Porque ela foi correndo o risco de ser barrada, correndo o risco de ouvir: o que você quer aqui? Pode sair daqui. Quem é você para você achar que você vai entrar aqui, né? Mas ela foi. Por quê? Porque não importava o que ela fosse passar, não importava as barreiras que ela ia encontrar. Ela foi lá porque ela sabia que Jesus estava lá. Ela foi disposta a passar por humilhação, ela foi disposta a ouvir coisas desagradáveis. Ela foi disposta porque tudo isso valia a pena para estar ao lado de Jesus. Valia a pena ela passar por tudo isso para estar ao lado de Jesus. Então, ela se encheu de coragem e ela foi por amor. Ou seja, a gente pode deduzir daí que essa mulher, ela já era convertida, né? Ela já havia se convertido, ela já havia se aceitado Jesus, né? Ela já cria em Jesus, porque ela foi lá para honrá-lo, ela foi lá realmente em agradecimento a Jesus, né? Foi prestar honras como forma de agradecimento, foi fazer ações de graça ali. Então ela já era convertida, ela não estava ali para ver se Jesus era Jesus mesmo, como Simão que fez aquele jantar, né? Ela não estava ali para ficar conhecida como a pecadora louca que entrou, invadiu o jantar para chegar perto do convidado de honra, Jesus. Não. Ela foi lá verdadeiramente para adorar Jesus, para honrar Jesus. Então aqui nós temos mais outro grande ensinamento. Qual é o ensinamento, né, que nós podemos tirar disso? Primeira coisa, queridos, quantas vezes nós ficamos aí colocando obstáculos para nós estarmos diante da presença de Deus? Ah, não, porque isso é muito difícil. Ah, não, eu não quero saber de me envolver com igreja, porque em igreja tem isso, exigem aquilo. E não, eu não quero mexer na minha vida tá boa assim, né? Porque a palavra de Deus é muito rígida, é muito isso, é muito aquilo. A gente fica muitas vezes criando obstáculos para chegar até Jesus, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão dizer. Ah, não, eu não vou ficar falando que eu sou cristã no meu serviço, porque senão vai todo mundo me olhar de nariz virado, né? Vai todo mundo virar o nariz para mim, vai todo mundo tirar sarro. A gente fica preocupado com o que as pessoas vão dizer. Às vezes a gente não dá um glória a Deus no culto porque você está preocupado. Ah, vou ficar dando glória a Deus toda hora, né? Fica com vergonha. Tem gente que tem vergonha de louvar, gente. Para. Você não está louvando para mostrar que você tem uma voz bonita. Ah, eu não sei cantar bem, eu vou ficar cantando. Aí as pessoas vão tirar sarro, porque a minha voz é isso, porque a minha voz é aquilo. Você não está cantando para as pessoas verem que você é cantora. Você está cantando para Deus. Você está cantando para adorar ao Senhor, né? Então, muitas vezes também nós queremos largar tudo, abandonar, né? Virar as costas para Deus, para Jesus, por conta dos obstáculos. Ah, eu não vou mais, porque eu não vou mais na igreja, sabe por quê? Porque vão ficar me olhando de cara feia, porque eu pequei, porque eu errei, todo mundo ficou sabendo, né, que eu errei, pequei, caí em um pecado de, sei lá, vai, de qualquer um aí, né, pecado é pecado, vai, você cometeu um pecado, as pessoas ficaram sabendo, você não quer ir na igreja porque as pessoas vão te olhar de cara feia, porque você pecou, porque você fez algo errado. Então, a gente aprende aqui que vale a pena
a gente fazer sacrifícios, vale a pena você passar por todo e qualquer obstáculo para estar na presença de Jesus. Essa é a nossa grande motivação em ir para a igreja. Você não vai para a igreja por causa de pastor, você não tem que ir para a igreja por causa de irmão, você não tem que ir para a igreja para agradar ninguém. Você tem que ir para a igreja porque você ama Jesus. Amém? Você não tem que se converter por nada mais do que por amor a Jesus, por amor a Deus, né? Você não tem que ficar aí, tem gente que fica fingindo que é cristão, né? Ai, fingindo que é cristão, pra mil coisas aí existem, gente. Tem gente que finge que é cristão para se livrar de certas coisas, de certas consequências. Ai, não, eu sou cristão, vou fingir que eu sou cristão, assim todo mundo, né, vai olhar para mim, vai achar que eu... Você tem que ser cristão porque você crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, porque você entende o sacrifício que Ele fez na cruz por você. É por isso que você dá glória a Deus, é por isso que você entoa louvores para Ele. Não é para agradar ninguém, não é para chamar a atenção de ninguém, não é para impressionar ninguém. Tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor, ponto. Então, você não tem que se importar com os outros, com o que os outros vão dizer, se você for ou não for cristão. Você não tem que se importar se os outros vão te achar fanático, louco. Você quer gritar, ah, eu te amo, Jesus, no meio do culto, grita. Você quer chorar, chora. Ah, mas eu vou chorar, vai ficar todo mundo me olhando e vão achar que eu tô com algum problema, porque eu tô chorando do nada. Não tem problema, Jesus sabe por que você tá chorando. É isso que importa, queridos, né? Então, mais um ensinamento, né, que essa passagem nos dá. Olha já, né, quanta riqueza de ensinamento, né, quanta coisa a gente já absorveu daqui. E aí, então, essa mulher, ela se dispõe a passar por todo e qualquer obstáculo, né, para estar lá. A motivação dela, o alvo dela é estar ali do lado de Jesus, é ir lá honrá-lo, e ela vai, né? E aí a gente vê aqui que ela entra com um vaso de alabastro, né? O vaso de alabastro era algo muito caro, que vinha do Egito, né? Alabastro é uma pedra branca que vinha do Egito, e tudo que vinha do Egito era muito caro, e era muito caro. E dentro desse vaso ela trazia um unguento que era caríssimo, né, gente? Era caríssimo. Então ela trouxe ali o seu melhor, né? Dizia-se que nessa época as prostitutas, elas usavam esse unguento, esse perfume, né, em colares. Elas usavam colares e elas passavam o colar nesse unguento. Por quê? Porque esse perfume ele era tão agradável, ele era tão gostoso, que ele servia para atrair homens, né, para elas, né? Então, aquele perfume atraía clientes para aquela prostituta. Então, aquele unguento, ele realmente tinha um valor muito grande para elas, né? Eu pesquisei aí e diz que para você comprar esse unguento equivalia a 300 dias de trabalho, quase um ano, para você conseguir comprar um perfume desse, em pouca quantidade, tá? Então, vê só o valor que tinha isso para aquela mulher. E ela pega e vai com aquilo, com o seu melhor, né? Que era o melhor que ela tinha, disposta a despejar nos pés de Jesus, né? Ou seja, aquele unguento que um dia serviu como instrumento de pecado, né? Agora ela estava usando como
um instrumento para honrar Jesus. Então a gente consegue perceber aí também que a gente não agrada a Jesus com qualquer coisa. Não acha que você está enganando, que você está dando um nó em Jesus, que você não está. Né? Nós devemos dar o melhor de nós. Não é qualquer coisa que agrada a Jesus. Ele é Jesus, não é qualquer coisa. Não é de qualquer jeito que a gente chega na presença de Jesus. E aí, o que ela faz? Né? Ela lava os pés de Jesus com aquele unguento. E ela beija os pés de Jesus, né? E ela seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Naquela época também, as mulheres, elas não soltavam os cabelos em público. Soltar o cabelo, pra você ter uma ideia, era um ato obsceno, né? Soltar o cabelo era como mostrar os peitos hoje em dia, os seios. É como você chegar num lugar e levantar a blusa, abrir a blusa, tirar o sutiã. Era isso que significava soltar os cabelos. Então, elas andavam com os cabelos presos, as mulheres, e elas só soltavam o cabelo no seu momento de intimidade com seus maridos, né? E aquela mulher, então, ela soltou os cabelos ali e secou. Ela tinha que secar os cabelos, ela tinha que secar os pés de Jesus, né? Então, ela não se importou. Que se dane, o que vão pensar? Que se dane se vão se escandalizar. Eu estou dando o meu melhor para ele. Eu estou fazendo tudo isso com muito amor. E ela pegou e soltou os cabelos. Ela não se importou com o que iam dizer. Porque ela sabia. Porque ela estava soltando os cabelos, não para ofender ninguém, não para escandalizar ninguém. Ela sabia que a motivação dela era adorar a Jesus. Então, ela não se importou, né? Nós também não venhamos nos importar. Você faça tudo aquilo que for preciso fazer para você verdadeiramente adorar Jesus, né? E você vê aqui que Simão, o fariseu, ele pega e fala e ele começa a pensar com ele mesmo, né? Se ele soubesse, né, quem é essa mulher, ele não deixaria ela nem tocar nele, porque ela é uma pecadora. E Jesus responde, né, para ele. Responde o quê? Olha aqui que Jesus respondeu, vamos lá. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me com os pés e lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Tudo o que Simão deveria ter feito, ele não fez, né? Realmente, Simão, ela é uma pecadora. Mas você também é. A diferença, é isso que Jesus está querendo dizer. Você também é, né? Todos são. A diferença é que ela, aos seus olhos é muito mais pecadora do que você, né? Ela fez tudo o que ela deveria fazer. Ela está me honrando verdadeiramente. Ela me ama verdadeiramente. Enquanto que você não fez nada do que devia fazer. Eu tô aqui até agora, eu vim jantar na sua casa. Ela entrou na sua casa para fazer aquilo que você não fez. Porque, como eu disse, né, era de costume fazer todo
dar todas essas honrarias ao convidado, né, da noite, né, desse jantar, né, dar o ósculo santo, água para lavar os pés, ungir a cabeça com óleo, e ele não fez nada. E no entanto, aquela pecadora, né, ela fez mais até, ela deu o melhor unguento para lavar os pés de Jesus. Ela enxugou os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Ela não parou um instante de beijar os pés de Jesus. Ela chorou aos pés de Jesus. E o choro dela não era um choro de tristeza, né? Nós podemos perceber aqui que o choro dela era um choro de gratidão. Eram lágrimas de gratidão. Então, queridos, olha aqui, ó. Não me ungiste a cabeça com ela, mas ela me ungiu os pés com unguento. Ela não me ungiu só a cabeça, ela me ungiu os pés com unguento, né? Então, queridos, olha só. O que nós podemos aprender agora, né? Que esse é o grande fechamento dessa história, né? Dê sempre o seu melhor a Jesus, né? Faça o que você tem que fazer. Não fique aí só dizendo, ai, eu sou crente, ai, eu vou na igreja, ai, eu tenho um ministério tal. Faça realmente o que você tem que fazer. Essa história, ela nos prova, nos comprova que Jesus, ele não está interessado em adoração simplesmente, mas ele quer os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente se colocam aos pés de Jesus, né? Aqueles que realmente vêm com amor. Não importa o tanto de pecados que você tenha, amém? O que vai fazer a diferença realmente é o quanto de verdade você tem em tudo aquilo que você faz para Deus, em tudo aquilo que você faz para Jesus. O que vai fazer a diferença é se você realmente, verdadeiramente tem se colocado aos pés de Jesus. Se você tem colocado o melhor de você, derramado o melhor perfume para Jesus, se você tem derramado as suas lágrimas nos pés de Jesus, se você tem sido grato a tudo aquilo que ele tem feito, a todo o sacrifício que ele fez por mim e por você. É isso que importa para Jesus. Jesus não está preocupado se você matou, se você roubou, se você se prostituiu. Amém? Ele não está preocupado se você é melhor ou pior do que o seu irmão. Ele não está preocupado se você ora muito bem ou se a sua oração é uma oração simples, com palavras simples. Ele está preocupado se você realmente o adora em espírito e em verdade. Jesus, ele não quer somente adoração, queridos. Ele quer os verdadeiros adoradores. Então que nós possamos ser como essa mulher, não nos pecados, né? Mas que nós possamos ser como essa mulher, com o coração disposto a amar, com o coração puro, com o coração de entrega, né? Mostrando para Jesus que ele é sempre bem-vindo nas nossas vidas. O ósculo santo que os fariseus davam na testa dos seus convidados de honra, significava isso. Significava que o anfitrião estava dizendo que aquela pessoa era bem-vinda ali. Isso significava o ósculo. O ósculo é beijo, né? E aquela mulher beijava os pés de Jesus, querendo dizer o quê? Você é bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha vida. Que você possa verdadeiramente dizer para Jesus que ele é bem-vindo na sua vida todos os dias. Amém, queridos?
Isso aí, eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que você possa aprender, né, um pouco mais aí com a palavra de Deus e assim estar cada vez mais próxima de Jesus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e um bom final de semana para todos.